Gente, então, boa noite, é um grande prazer falar com todos vocês. Ainda vão chegar outros, mas eu vou começar com um texto, vou ler um texto aqui que vai nos ajudar a compreender essa questão, a avançar e compreender a questão da angústia, né? O título de hoje é Agalma na Angústia. Eu tô com esse texto aqui, não podemos, é de Lacan. Não podemos demorar-nos demais nas nuances desse enquadramento da angústia. Ele está dizendo, tem que enquadrar a angústia em alguma coisa. Será que vocês vão dizer que chamam atenção para ela no intuito de reduzi-la à expectativa? Ele quer dizer, a angústia é uma expectativa? Não é, é um acontecimento. Um acontecimento que cria um vazio no sujeito. A preparação a um estado de alerta, a angústia pode ser um estado de alerta, um estado comunicacional na estrutura do sujeito, de uma área para outra. Há uma resposta que é já de defesa diante do que está por acontecer. Isso sim é a Erwartung, expectativa, né? A constituição do hostil como tal. O primeiro recurso da Hilflosigkeit, o desamparo. Porque na angústia a gente sente um desamparo na medida que o sujeito se dissolve. O sujeito, o traço unário do sujeito, o que o identifica na sua unicidade se dissolve. Se de fato a expectativa pode servir, entre outros meios, para o enquadramento da angústia, ela não é indispensável. Não há necessidade da expectativa. O enquadramento está presente sempre, mas a angústia é outra coisa. A angústia, quando aparece nesse enquadramento, olha gente, isso é bem interessante. A angústia é quando aparece nesse enquadramento que já estava ali, que já é uma coisa familiar, mais perto, em casa, Heim, H-E-I-M em alemão quer dizer em casa, Heim, né? Então é uma coisa que a angústia ela não nasce do estranho, é de uma coisa que é familiar, que está ali na casa. É o hóspede, dirão vocês. Em certo sentido, sim. É claro, o hóspede desconhecido que aparece inopinadamente tem tudo a ver com o que se encontra no Unheimlich. Temos o Heimlich, que é o conhecido, o familiar, e o Unheimlich, o não familiar. Mas é muito pouco designá-lo dessa maneira, pois, como lhes indica muito bem o termo em francês, assim, de imediato, esse hóspede, hôte, em francês, né? Em seu sentido comum, já é bastante inquietado pela espera. Esse hóspede é o que já passou para o hostil, com quem iniciei esse discurso sobre espera. Então ele diz que, eu vou sintetizar esse capítulo, essa leitura, que a angústia é alguma coisa que não é propriamente estranha, é uma coisa que está próximo, está ali na estrutura, ele mexe na estrutura do sujeito, né? E cria um vazio, cria um buraco, o analista, como sendo, obviamente, o Agalma, a essência, uma das essências da psicanálise, ele faz parte do sintoma, né? Pelo amor de transferência, ele faz parte do sintoma do analisando. Então, obviamente, ele vai conseguir fazer que esse silêncio causado pela angústia, esse vazio, volte a ser ocupado pelo ser, pelo Dasein, novamente, pelo ser no mundo. Ok? A insistência no conceito de angústia. Trata-se de um estado psíquico muito além da razão e do espírito subjetivo hegeliano.
Nós sabemos que tem 3 tipos de espírito em Hegel: espírito subjetivo, espírito objetivo e espírito absoluto. A angústia tem a capacidade de ocasionar a dissolução da estrutura do sujeito num dado momento. Como nós já colocamos, eu já falei, essa fala já foi colocada em outro seminário. Eu achei interessante repeti-la. Visualiza-se a angústia como um produto do real borromeano. A angústia é alguma coisa da esfera do real. No nó Borromeu de Lacan, nós temos o real, o aro do real, o aro do simbólico e o aro do imaginário, né? O RSI, real, simbólico e imaginário. São aros, não é isso? Um se interliga ao outro para formar a estrutura do sujeito, e esses aros são reforçados, enodados, amarrados por aquilo que Lacan chama de objeto pequeno a. Uma invenção de Lacan, um conceito que hoje eu achei por bem a gente falar alguma coisa do objeto pequeno a. Tá certo? O Murilo? Eu tô rindo, doutor. Alguém quer participar dessa chamada? Eu tô bem, calma. Então vejam vocês, visualiza-se a angústia como um produto do real borromeano, do real. Mas por ser real, esse aro está ligado ao simbólico e ao imaginário. Simbólicos são as grandes coisas do mundo não neurótico, ou de um mundo pouco neurótico, né? Essas estruturas é o simbólico, né? O imaginário, o real é o fi, o simbólico seria o falo com fi maiúsculo, o falo positivo com fi maiúsculo. Isso é simbólico. Não é o pênis, é o falo, né? E temos o imaginário, que é o fi negativo. Um exemplo de imaginário é o estádio do espelho de Lacan, que a criança olha-se no espelho só a partir de 1 ano e meio, que ela olha no espelho e não olha mais no rosto da mãe e do pai, e ela se reconhece como sendo o seu eu, né? O vazio sem sentido. Não podemos afirmar conceitualmente a angústia como afeto. Não, nós não podemos falar que é um afeto. De jeito nenhum. Porque ao longo da civilização, ela adquiriu uma força, angústia expressiva na estrutura do sujeito. Seja no campo da filosofia, da literatura e finalmente no campo da psicanálise, né? E da psiquiatria. A psiquiatria usa o termo ansiedade, nós utilizamos o termo angústia, né? A angústia, eu já falei, a angústia agregou significantes, tem significantes agregados à angústia, compondo uma estrutura de comunicação. É uma interligação entre os vários departamentos do sujeito, né? De comunicação. Advertência do sujeito. Advertência sobre o quê? Um dado perigo. Um perigo que pode vir do inconsciente, que vem em geral do inconsciente. Há uma paralisia da estrutura do sujeito e é alguma coisa que vem do inconsciente, né? Que perigo? Há um momento em que o sujeito renuncia ao seu traço nário. Ele perde a sensação de ser um. De ser a unicidade, né? Esse um tão valorizado por Pitágoras, né? Nós somos um. O Parmênides também acreditava na unidade plena do ser. Nós analistas sabemos que Freud, Lacan e todos os estudiosos da psicanálise dividiram o sujeito em várias partes, né? Temos o eu moi, o eu G, temos o ça, o isso, né? Temos o super-eu, né? O ideal do eu e o super-eu, né? E, então, veja você. Então, nós temos vários departamentos no sujeito, né? Eu sou o que sou, quer dizer, eu sou o que sou é uma afirmação em que a gente afirma de maneira genérica
a nossa busca de ser um, a nossa luta para ser um, a nossa luta para ser unificado. A ilusão da unicidade de ser um, do ser, ou da Sein, é necessária. Nós temos que ter a ilusão de que somos um. É uma busca permanente. Permanente nós estamos buscando a harmonização dos vários departamentos do nosso sujeito. Não poder dizer, eu sou o que sou. Não poder dizer, eu sou o que sou. É difícil. É sofrido. Eu sou o que sou. Pronto. Eu não entrei em detalhes, né? Em nosso cogito, eu sou o que sou, é um momento trágico e agudo em nossa existência. Não poder dizer eu sou o que sou. Agora, se você pode dizer eu sou o que sou, você tem uma relativa unicidade, você tem o um, né? E você tem uma harmonia subjetiva. E o ideal de todos nós é conseguirmos ocupar a harmonia subjetiva, né? Embora nós saibamos que a primeira tópica de Freud falou no consciente, no pré-consciente e no inconsciente, né? Na segunda tópica ele dá aquela que eu acabei de citar anteriormente e que Lacan acabou acrescentando ao das Ich, o eu, em alemão, o Iberich, né, o super-eu lacaniano não é igual ao super-eu freudiano, né? E então ele acrescentou algumas coisas a mais, né? A ilusão de conhecer a sua própria essência, é interessante isso, nos conduz à poieses do mundo, à poesia do mundo. O mundo não são as coisas, não são as galáxias, não é a Terra, não são os objetos materiais. O mundo é o ser, é o ente. O único ente que realmente pensa, que cogita, é o homem, né? Então, nós somos, na verdade, esse ser cogitante que tem uma existência. Existência é ser para o outro. Nós somos um ser para o outro. Ex quer dizer o outro, lá fora. Eu sou dentro e sou lá fora, né? Isso, no estudo da estrutura do ser do Dasein heideggeriano, nós falamos em facticidade, lembrando, ser lançado para a morte, primeiro elemento. O segundo é a existência, esse nós podemos mudar, o primeiro a gente não mexe nele, né? A existência nós podemos mexer, trabalhando na nossa temporalidade e aproveitando esse tempo da temporalidade. E o terceiro é a questão da decadência, o ser autêntico e o ser inautêntico, né? Esconderijo da angústia 1. Eu chamei de esconderijo da angústia porque nós temos alguns mecanismos fundamentais que compõem a defesa do sujeito. Ser neurótico é uma defesa. Ser perverso é uma defesa perigosa. E ser psicótico é uma defesa não tão perigosa, né? Então nós temos a Verdrängung, em alemão freudiano, quer dizer o recalque. É uma defesa, né? Então nós temos a Verdrängung, o recalque, e o inconsciente mantém um certo equilíbrio através do recalque. Já pensou se nós tivéssemos que guardar tudo o que acontece em nossa vida? Se nós não tivéssemos o recalque, essa esfera do inconsciente que nos acalma, que nos livra de muitas coisas, mas que às vezes voltam, não? Através do processo que é a repetição da cadeia de significantes. Então, o recalque e o inconsciente mantêm um certo equilíbrio. O sintoma e o sintoma. O sintoma é a suplência, é a estrutura do inconsciente, sintoma. E o sintoma é o delírio, é a alucinação, né?
Nós poderíamos dizer que a angústia é um sintoma, não é melhor não nomear a angústia como sintoma, mas é um das Heimlich. E às vezes tem também a tonalidade de um Heimlich, a familiaridade e a não familiaridade, né? Então vejam vocês o Symptôme e o Sintoma, que é o seminário 23 de Lacan, que eu acho um seminário que nós deveríamos estudá-lo novamente no ano que vem, estudar esse seminário, porque ele é muito importante. E temos também a neurose subitamente silencia. Calou. Isso é na angústia. E a angústia age numa desestruturação do sujeito. Então esse silêncio, esse vazio é que tem que ser resolvido. E o analista é que tem o amor de transferência. Talvez ele seja tão amado pelos seus analisandos, como foi Sócrates amado por Alcibíades, e que Lacan e que Platão descreve na sua obra O Banquete. O elogio de Sócrates por Alcibíades. E Sócrates diz: não, eu não sou o homem mais sábio de Atenas. Ele dizia que Sócrates tinha o ágalma, a grande essência honrosa, que era o saber que ele tinha, né? Ele dizia: não, eu não sou o homem mais sábio de Atenas, eu só sei que nada sei. Dizia o Sócrates, né? Você, na verdade, não ama, não é a mim. Você não quer a mim, mas você quer Agatão, que é aquele que é o dono da casa, que é o anfitrião dessa recepção, desse banquete que é descrito por Platão, né? Então, o sujeito do não saber, o sujeito que não sabe. O analista é meio socrático. Por mais que ele sabe, ele não sabe. Ele precisa de ter uma convivência com a comunidade psicanalítica, né? O Juan Davinácio fala da importância de conviver sempre com a comunidade psicanalítica, porque sempre alguma coisa nova está surgindo ali, né? Esconderijo da angústia 2. Aí vem o outro mecanismo de defesa, que é o Verleugnung. A recusa da castração e da existência do falo, Φ maiúsculo, né? A recusa da castração, a recusa da inexistência do falo. É assim que Freud começa a falar da perversão. E a perversão nós chamamos em psiquiatria as parafilias, né? Que seriam uma sexualidade perversa que beira as questões do direito e do crime. Como, por exemplo, uma criança de 4 anos, esse caso apareceu muito, a mãe larga o pai dessa criança, com 2 meses conhece outro homem, leva essa criança para o apartamento dele e ele pratica atos de tortura, atos de sadismo sexual e, com o apoio da mãe, eles matam essa criança, né? Então nós estamos tendo no Brasil, a perversão está muito grave. Oi, que prazer, doutora, é um prazer recebê-la, tá? Nós temos no Brasil, parece que, se essa estatística for verdadeira, 30 mortes de crianças por dia, assassinatos, homicídios ocasionados pela mãe, pelo pai, pela madrasta, pelo padrasto e por essas pessoas, principalmente nas famílias reconstituídas. E no Brasil nós não temos uma política de Estado. Platão já pensava nisso, ele dizia que as crianças deveriam ser protegidas pelo Estado, né? Criadas pelo Estado, né? Ele já pensava nisso, tinha essa preocupação no seu livro A República, né? Então nós não temos no Ministério da Família uma Secretaria da Criança, da proteção dos direitos da criança, como François Doutor colocou no último seminário, foi abordado o pensamento da grande François Doutor, o pensamento dela sobre esta questão
dos direitos das crianças, os cuidadores, os pais, madrastas e padrastas, tem que ter limite. Tem que ter limites jurídicos de atuação sobre aquelas crianças. E também tem que respeitar o desejo. Terceiro, falar a verdade, não mentir, né? Então nós temos os conselhos tutelares, mas são pessoas, pelo que eu tenho escutado, de pouco preparo. E nós não precisaríamos de formar, poderíamos criar um comitê nacional para a defesa dos direitos das crianças, né? E os conselhos tutelares poderiam ser treinados rapidamente para fazer visitas, assistentes sociais, os psicólogos, para ver se aquela família está trabalhando de maneira correta a estruturação da estrutura subjetiva daquela criança, né? Não, há muita violência contra a criança no Brasil de hoje. Então vejam vocês, essa violência é decorrência da Verleugnung, da perversão, né? Da permanência das pulsões arcaicas e originárias. Freud chamava o ínfans de o pequeno perverso polimorfo. Quando ele estudou o caso Hans, e ele ajudou o pai a fazer a psicanálise do pequeno Juanito, no caso Hans, ele via nele todos os traços da perversão infantil. E essa perversão precisa de ser tratada. É isso que os pais não sabem fazer. Os pais não sabem fazer. Mas há também atuações absolutamente injustas dos pais. Uma menina de 8 anos fala com a mãe que o padrasto está abusando sexualmente dela. Durante 2 anos ela reclama e ela contrata um matador e mata a filha para ficar com o parceiro perverso dela, né? Isso é uma coisa grave que nós temos no Brasil e que as sociedades de psicanálise poderiam se mobilizar. Eu penso que nós poderíamos formar um comitê, um documento, levar ao Ministério da Família e que se criasse a Secretaria da Criança, né? A Secretaria da Criança no nível federal, no nível estadual e nos níveis municipais. Então, o produto da operação anterior, quer dizer, a mãe tem que ter pênis, né? Na Verleugnung, está presente no pequeno perverso polimorfo de Freud, eu já disse, e na estrutura clínica perversa. A pulsão perversa originária, aquela pulsão arcaica, nós não podemos localizá-la, nós não sabemos dela, a pulsão arcaica. Vocês já viram quanto de ereção o menino, o bebê masculino tem? Muita ereção, né? Você vê que existe uma pulsão sexual realmente muito poderosa. Dessa pulsão perversa originária nós não podemos localizá-la, mas para prevenir a perversão ou as parafilias, precisamos da castração. Para a castração precisamos do mestre castrado. Le maître castré, como falava Lacan. O pai tem que ser castrado. O pai tem que ser o nome do pai. Ele tem que ser o A e o nome do pai. Incrível. O A, ele tem que ser o objeto pequeno A e o nome do pai. Que é até o nome de um capítulo desse livro. O A e o nome do pai, né? Precisamos da castração simbólica, não é um objeto de violência, não é um ato de violência, é um ato discursivo, é um ato linguageiro, não é? E de um objeto lacaniano muito especial. Doutor dizia, nunca minta para uma criança, pode ser um recém-nascido, a história tem que ser contada junto da mãe, né? A verdade é altamente terapêutica para a criança, que tem um poder de lidar com o simbólico incrível e que os adultos não têm, não é? Então há um objeto muito especial, além da castração, que Lacan nomeia e que nós vamos falar desse objeto que eu chamei aqui de muito especial. O agalma, originário da palavra grega agalen, eu não sei se é essa a pronúncia,
Ornar, eu acho que ornar é com O, não teria H. Ornar, honrar, a essência. Seria uma essência valiosa. Então veja, o meu ágalma é a minha essência pessoal. O ágalma de Sócrates era o saber socrático, né? O seu saber que realmente impressionou toda a juventude de Atenas, né? Todos os herômenos tinham o desejo de ter Sócrates como seu erasta, né? Quando falo de um objeto muito especial em Lacan, falo do objeto pequeno a. Objeto pequeno a. Olha, que invenção lacaniana. Objeto pequeno a. Talvez tenha uma relação com o pequeno outro. Porque o sujeito não nasce pronto. Nasce o bebê, ele dá um grito, a mãe aparece como o grande outro. Se ela tiver desejo de l'enfant, desejo de criança, desejo de la mère, desejo de mãe, ela vai acolher muito bem essa criança. No passado, no Brasil colônia, tinha a roda onde se colocava as crianças, os bebês não desejados. E parece que hoje a mãe já pode deixar a criança no hospital se ela não quiser ficar com aquele bebê, se não tiver um pai que vai ter interesse em cuidar daquele bebê. Então o objeto pequeno a é o petit autre, em francês, o pequeno outro. Quer dizer, de um grande outro, que é o reservatório dos significantes, vai surgir um pequeno a. O objeto pequeno a, que lidado com o S barrado, é o algoritmo do desejo. Interessante. Objeto pequeno a, o algoritmo do desejo. Todos os pacientes precisam de ter esse algoritmo do desejo, o objeto pequeno a. O que é o objeto pequeno a na psicanálise lacaniana? Vamos tentar ver a estrutura desse objeto pequeno a na psicanálise lacaniana. Nós precisamos dele para analisar. O banquete de Platão, eu já falei sobre isso, eu acho que posso até repetir, mas não seria o caso. Em Banquete de Platão, Alcibíade faz o elogio de Sócrates, o elogio de ser o homem mais sábio de Atenas. Coloca Sócrates como sendo o ágalma, o grande era um sileno, um homem feio, de péssima aparência, mas que na sua essência ele tinha o ágalma, a grande essência valorosa do ser, né? O ágalma socrático, né? Sendo ágalma, dizendo que o filósofo é o homem mais sábio de Atenas. Sócrates responde nada a saber. E que o Eros que Alcibíades deseja é o seu anfitrião Ágatão, o dono da casa, que comemorava um prêmio, talvez numa tragédia que ele escreveu, né? O Ágatão. E Lacan diz: neste episódio do escrito platônico está o problema do amor de transferência. Sócrates diz: não é a mim que você ama Ágatão. Assim como na psicanálise, muitos analisandos acham que amam o analista. Sim, acham que amam o analista, mas ele não ama o analista, é outra pessoa que está no inconsciente dele. O analista, ele não trabalha com a contratransferência, ele não dá amor, ele dá uma pequena quantidade de amor, ele dá empatia, não simpatia. O analista tem que realmente, ele não é o sacerdote de Eros, nada disso, mas ele tem que ter um Eros assexuado, o analista. Um Eros assexuado que ajude-o a tratar daquele paciente, a escutar as suas histórias, a fazer parte do sintoma do analisando, né? O analista, quando a transferência está bem estabelecida, ele faz parte do sintoma do analisando, ok? Isso está no livro A Transferência de Lacan. Objeto pequeno a, as pulsões arcaicas, que nós já falamos, aquelas
que nascem com ínfas, né? E originárias são muito pesadas. Elas são pesadas. Elas, para conduzi-las ao longo da existência, elas não permitem. É uma situação muito difícil. Mesmo a civilização não existiria se elas persistissem. Essas pulsões originárias, arcaicas e selvagens às vezes. Por isso a leitura da sexualidade do ínfas. Édipo é um deles. O complexo de Édipo é necessário. Toda criança tem que ser edipianizada, ela tem que ser amada e amar. Mas chega um momento que aquelas fantasias devem ser castradas simbolicamente, né? Então temos o Édipo, temos a castração simbólica, que levam à renúncia ao excesso de pulsão, né? Então o Édipo e a castração simbólica tira o excesso de pulsão. Desmonta aquilo que Freud chamou do pequeno perverso polimorfo. Quando ele se inspirou no pequeno Hans, né? Então é necessário tirar o excesso de pulsão para que a civilização prevaleça. A civilização humana. No Brasil, nós temos uma dissolução familiar, no mundo ocidental bastante grande, um casal com crianças, padrastos, madrastas se unem, nenhuma autoridade toma conhecimento daquela união, né? E os acontecimentos negativos contra a criança, né? Os direitos da criança, o desejo da criança, o assassinato, o homicídio está acontecendo. Então é necessário que nós analistas pensemos nisso e poderemos fazer um manifesto, alguma coisa, enfim, para que as crianças tenham alguma proteção. A grande lutadora foi Françoise Dolto, escreveu A Causa das Crianças, A Causa dos Adolescentes, criou as Casas Verdes na França, né? Uma mulher realmente lutadora. A renúncia às pulsões arcaicas. Como é que é esse processo? Nós temos um nível de pulsão X e vamos depois baixando esse nível de pulsão. É importante. La jouissance de l'autre. Aí já chamamos de gozo. Jouissance em francês quer dizer gozo. A pulsão excessiva não cria desejo, cria gozo. O gozo não é civilizatório. Embora o objeto pequeno a tenha pequenas partículas de gozo. Eu já falei isso. Pequenas partículas de gozo. Então, la jouissance de l'autre, o gozo do outro, passa pela redutibilidade. Vamos reduzir o gozo do outro. Uma redução castracional simbólica. Então, tira-se um pedaço. Se decepa uma parte desse gozo do outro, né? Então sobra o que? La jouissance phallique, o gozo fálico, né? O gozo fálico, que também se submetido a uma redutibilidade, produz o objeto pequeno a. Você corta mais um pedaço da pulsão do gozo fálico, né? Aí você vai ter o objeto pequeno a, e ele se chama em francês le plus de jouir, o mais de gozar. O mais de gozar. Mas um gozo reduzido. Um gozo que são pequenas partículas que estão na estrutura do objeto pequeno a. Objeto pequeno a mais o S barrado compõe o algoritmo da fantasia, né? O objeto pequeno a, eu poderia dizer que um objeto é uma lei criada pela estruturação do sujeito, pela maneira com que os grandes outros lidam com os ínfãs, né?
civilizadamente, educadamente, discursivamente, orientando as questões libidinais, sexuais, quando necessário, né? O objeto pequeno a congrega elementos da libido civilizada, especialmente livre dos sintomas perversos polimorfos, né? Especialmente livre daqueles sintomas formados pela Verleugnung, né? As filias, em psiquiatria chamam de filias. Algumas filias são admitidas já não como crime, mas grande parte das filias, algumas filias estão realmente ligadas à questão do direito, do crime, etc., né? O objeto pequeno a, desculpe que esse a aqui, porque pelo computador não tinha jeito de botar um a pequeno, mas tinha que ser a pequeno. O objeto pequeno a, corrijam, e a lógica borromeana. Vejam vocês que nós temos aqui o real, temos três aros, o real, simbólico e imaginário. O RSI, não é isso? No meio nós temos o objeto pequeno a, que amarra, que enoda esses três aros, né? E temos o JFI, que seria o falo positivo, o falo simbólico, né? E temos o JA, la jouissance de l'autre, né? E temos o sentido. Mas veja você, o que importa são três aros, R, real, simbólico e imaginário, e que são amarrados pelo objeto pequeno a. Aí a estrutura do sujeito está bem arrumada. Ela tem estabilidade, né? Isso tudo é produto da linguagem dos sujeitos dos grandes outros, como reservatórios de significantes para estruturar o sujeito dos seus filhos, dos seus eventos, né? Então vejam vocês, vejam quão importante é a estruturação bem estruturante do sujeito a partir do nascimento, né? O que é o objeto pequeno a? O que o objeto pequeno a contém? É A de novo minúsculo, por favor, viu gente? Como dissemos, é uma estrutura congregante que tira o sujeito da jouissance, do gozo arcaico, tira o ínfans do gozo arcaico e o leva para o le désir, para o desejo. Desejo e gozo são coisas diferentes. Lacan deixa bem claro, mais tardiamente até do que esse livro, a grande diferença entre desejo e gozo. Tem um momento em que ele fala que a angústia está entre o desejo e o gozo, né? O desejo e o gozo. Então, o gozo é alguma coisa realmente perturbadora para o ser do sujeito, né? O que é o desejo? O desejo é o eros ético, marcado pela linguagem, cadeia de significantes e pelos nomes do pai. E pelo objeto pequeno a. Esse objeto que é produto de uma castração seriada do excesso de pulsões que vem com o sujeito. Então existe o homem natureza e o homem construído na civilização. O homem natureza e o homem construído na civilização. Nomes do pai. A e nomes do pai é o nome do capítulo que a gente anunciou aqui. Um exemplo clínico, The Mother Good Enough. Winnicott, Donald Winnicott era um psicanalista britânico, né? Era muito ligado a Melanie Klein, né? Dona do Winnicott. Ele fala na mãe suficientemente boa, The Mother Good Enough, pode traduzir. A mãe suficientemente boa. Nem excessivamente boa e nem má. A maternidade é um processo, o amor materno é um processo natural? Não, não é.
Eu não acredito nessa teoria de que a mulher só se torna mulher se ela for mãe. Há mulheres que têm filhos e antigamente botavam na roda, hoje abandona no hospital, abandona na lixeira, porque na verdade, se uma mulher engravidou de um dado, engravidou e o parceiro sumiu, ela pode não ter isso que a gente colocou aqui embaixo, tá certo? A mãe, ela precisa de ter o désir de la mère, o desejo de mãe, ok? E o désir de l'enfant, e o desejo de criança. Mas ela precisa do falo. Normalmente ela precisa do falo simbólico, do falo com Φ maiúsculo, para ajudá-la a sustentar esse lugar de mãe. Pode ser um outro, obviamente pode ser um homem, outro homem, pode ser uma mulher, outra mulher, um homem, uma mulher, né? Mas tem que haver uma sustentação fálica para uma mulher realmente ter o desejo de mãe, desejo de criança, e ela fazer sozinha e criar sozinha um bebê, não é fácil. É um sofrimento muito grande, 2 em 2 horas o choro e vai para aí afora, tá certo? Então, o pai, temos a langue, a língua que a mãe fala, que vale até o 4º, 6º mês, mas o pai, a criança não dá bola para aquele pai, a criança é fundida com a mãe e não dá bola para aquele pai, e aquele pai só vai surgir no olhar da criança a partir do 6º mês de vida, tá certo? Aí haverá uma triangulação, a triangulação edipiana, né? Inicialmente nós sempre temos 2, o objeto fusional mãe e bebê, unidos, e o pai, ou a outra mãe, pode ser, que é a metáfora paterna, enfim. Há muita complicação hoje na psicanálise que nós temos que estudar, ver como é que as coisas vão funcionar, como é que as coisas funcionam, né? A psicanálise do objeto pequeno a. Novamente é o a pequeno, viu, gente? O objeto a é somente pureza desejante e ética? O objeto A só tem pureza desejante e ética? Pureza? Não totalmente. Porque existem, eu já falei, pequenos restos de pulsões arcaicas na sua corporeidade, na sua estrutura. O objeto A traz estabilidade borromiana, traz a estabilidade borromiana, o real simbólico imaginário. A angústia está no campo do real, não é? Pois ele enoda, eu já falei, ele enoda, ele amarra os aros e garante a estruturação do sujeito. O A faz a homologia com a mais-valia marxista, né? Lacan fala nisso. Faz valia com a mais-valia marxista. Representa o ouro do objeto ético, né? O objeto pequeno A envolve todas essas construções civilizatórias que têm inspiração na clínica diária, tem inspiração no histórico da evolução da humanidade, tem inspiração na filosofia, em vários setores da antropologia, do conhecimento humano, né? Nós sabemos que nós temos um nível neural, que é o corpo, o organismo, né? O nível neural. O segundo mais, depois nós temos o nível, a saúde mental, temos a saúde neural, que é o organismo. Temos a saúde mental e depois a saúde psíquica. A saúde psíquica é uma construção. Cada civilização, cada grupo civilizatório tem as suas crenças, as suas construções, né? As suas construções, que é o mundo psíquico. Agora, o mundo mental e o mundo neural, ele já funciona de uma maneira igual, né? Então, psíquico não é igual a mental. Psíquico é antropológico, é psicanálise, etc. É muito importante ter isso em mente.
Vamos ver esse texto aqui de Lacan. O desejo, na medida em que seu cerne é desejo de desejo. O desejo é o desejo do desejo. O desejo não pode ser desejo de gozo, porque é na esfera da psicopatologia. Ou seja, tentação. Lacan põe essa palavra tentação aqui, é no sentido negativo, né? Reconduz-nos a essa angústia em sua função mais original. No nível da castração, a angústia representa o outro. No nível da castração, a angústia representa o grande outro, né? O grande outro, o mestre castrado, Le Maître Chartreux, ele faz a castração. Se ele não for castrado, ele não é capaz de fazer uma castração simbólica. Se o encontro com o aplacamento do aparelho nos dá o objeto, aqui sob a forma de uma carência. Será preciso eu lembrar que, na tradição analítica, confirma o que estou anunciando aqui. Quem é que nos dá o primeiro exemplo de castração incitada? Quem dá o primeiro exemplo de castração incitada, assumida, desejada como tal? Ele diz que é Édipo. Ele diz que é Édipo. Mas lendo outros autores falam que Hamlet, que é também um Édipo complicado, a história de Hamlet já existia há mais de 2000 anos. Era muito mais antiga do que a história do Hamlet da Grécia, né? Então ele diz que a primeira castração incitada, assumida, desejada como tal foi de Édipo. Édipo, o rei de Sófocles, né? Édipo não é o pai, a princípio. Ele queria castrar quem fosse o culpado das desgraças que aconteciam no reino de Tebas. E acaba sendo ele. Ele não era o pai, né? Ele não era o pai. É isso que venho querendo dizer há muito tempo. Há muito tempo, ao assinalar ironicamente que Édipo não saberia que tinha complexo de Édipo. Ele não sabia que tinha complexo de Édipo. Édipo é aquele que quer passar autenticamente. Não veja Édipo como negativo. Ele é necessário. Ele é um elemento fundamental dentro dos conceitos da psicanálise. Precisa de ter as fases. Ele se instala inicialmente com o vínculo mãe-bebê é um gozo, depois vem o desejo, depois desse desejo tem as fantasias incestuosas, é o amor de um lado, o amor do outro, e depois se castra. Tem que haver um amor puro, um amor transcendental entre pais e filhos, né? O Édipo não saberia que tinha um complexo de Édipo. Édipo é aquele que quer passar autenticamente e também miticamente para o quarto nível, o nível mais alto do processo edipiano, que eu preciso abordar por sua via exemplar. É aquele que quer transgredir a proibição concernente à conjunção do A. Ele lutou, correu, fugiu, mas acabou transgredindo aquilo que o objeto pequeno A recomendava, né? Ele transgrediu. O menos fi, essa letra fi é o falo, o pênis, só que é o imaginário, pênis imaginário. Então a conjunção do A, né? O pênis imaginário com a angústia. Aquele que quer ver o que existe além da satisfação. Esta bem-sucedida de seu desejo. O pecado de Édipo é a cupido scienti. O pecado de Édipo é a cupido scienti. O que é cupido scienti? Querer saber demais.
Ele quis saber demais. Ele derrubou a esfinge, respondeu às perguntas da esfinge, casou-se com a viúva de Laio, né? Laio, ele mata Laio, e depois vem toda uma tragédia e ele ainda quer saber de tudo. Então, Lacan coloca aqui, né, que o pecado de Édipo foi querer saber demais. Cupido sciente, em latim. Cupido sciente. Vem do verbo cupire. Ele quer saber. E isso é pago com o horror que descrevi. Todos nós conhecemos o horror da tragédia de Édipo, rei de Sófocles, né? O horror que descrevi, e aqui ele vai colocar o horror. O que ele acaba vendo são seus próprios olhos jogados no chão. O que ele acaba vendo, Édipo, é o grande horror, os seus próprios olhos que ele arranca e joga no chão e passa a ser guiado por Antígona pela Grécia. Ok? Muito obrigado. Fico por aqui.